Olá, gente. Aqui é o professor Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco da química dos sabões e detergentes. Bem, a gente sabe que a água é uma substância que é utilizada aí para limpeza. Ela não consegue sozinha remover a gordura dos materiais. Isso acontece principalmente porque a água é uma substância polar, sendo considerada um solvente universal. Apesar disso, ser considerado um solvente universal, a água sozinha não vai conseguir remover grande parte da gordura, que é a principal componente da sujeira. A gordura é uma substância polar. Devido a esse fato, a água não vai conseguir dissolver grande parte das gorduras. A água sendo uma substância polar formada por polos, esses polos são devidos às interações entre átomos da molécula de água, né, hidrogênio e oxigênio, e a diferença de eletronegatividade entre eles, e a geometria molecular vai fornecer uma estrutura polar para a molécula da água. E como a gordura é uma substância apolar, os dois não conseguem interagir. Uma substância apolar, diferente de uma substância polar, não apresenta polos na sua molécula. Não há diferença de eletronegatividade entre os seus átomos. Um outro fato interessante sobre a molécula da água é a chamada tensão superficial. Essa tensão superficial da água trata-se de uma película, né, de uma espécie de película ou membrana elástica que se forma na superfície da água, o que impede de penetrar em tecidos e outros materiais para remover a sujeira. As moléculas de água atraem-se em todas as direções por meio de ligações do tipo hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio são formadas entre o hidrogênio e três átomos que são os átomos mais eletronegativos: o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Bem, continuando, as moléculas de água, né, elas vão se atrair por meio de ligações de hidrogênio, mas as moléculas da superfície só interagem com moléculas do lado e abaixo, criando uma espécie de força de coesão, que faz com que as moléculas da superfície contraiam-se e formem essa tensão superficial. É aí que os sabões e detergentes, do latim limpar, né, são que são também chamados de agentes tensoativos, pois possuem capacidade de diminuir a tensão superficial da água e, além disso, interagem tanto com a água quanto com a gordura. Essa capacidade de interação do sabão e do detergente com a água e também com a sujeira é chamado de capacidade hidrofílica. Hidrofílica significa aquele que é amigo da água. E também uma capacidade de interagir com a sujeira que é chamado de hidrofóbica. Essa parte hidrofóbica do sabão e também do detergente interagem com a sujeira. Os sabões e detergentes possuem sais de ácidos graxos, que são longas moléculas formadas por uma parte apolar, que é justamente essa parte apolar que é hidrofóbica, que não vai interagir com a água, mas com a sujeira, devido à sua aversão à água, e uma parte polar, que é a parte hidrofílica, que é a parte que vai interagir com a água.
Os detergentes, diferentes dos sabões, eles têm essa cadeia longa, derivados do ácidos sulfônicos. A parte apolar dessas moléculas, de moléculas derivadas de sais de ácidos graxos, presentes nos sabões e detergentes, interage com a gordura, enquanto a extremidade polar vai interagir com a água, agrupando-se na forma de pequenos glóbulos denominados de micelas, em que as partes hidrofílicas ficam voltadas para a parte de fora da micela, em contato com as moléculas de água, e a gordura fica na parte interna, em contato com a parte apolar ou hidrofóbica. Dessa forma, as sujeiras, que são formadas por gorduras principalmente, ficam aprisionadas dentro dessas micelas, e devido a isso elas podem ser removidas. Um outro ponto é que os detergentes e sabões têm a capacidade de diminuírem a tensão superficial da água, porque diminuem as interações entre suas moléculas, facilitando assim que ela penetre em vários materiais para remover a sujeira. Bem, gente, hoje a gente falou sobre o processo de interação da água na limpeza, assim como o sabão e detergente. A gente volta numa próxima e valeu!